Irmãs, mais uma vez aqui para mais um episódio do podcast do Terço dos Homens e mais uma vez conosco nosso querido irmão Aloysio Teles. Hoje nós vamos abordar sobre Sagradas Escrituras, sobre tradição da igreja, tradição oral, tradição escrita, magistério. Isso aí a gente vai deixar todo esse compêndio. Quem vai abordar conosco é o nosso entrevistado, nosso querido irmão Aloysio Teles. Boa noite, meu irmão Ricardo, boa noite a todos, boa noite ao Mateus que está com a gente aqui na técnica. Pois é, né, meu irmão, vamos aqui mais um dia. Agora nós vamos falar de uma coisa muito simples, a gente só vai falar da palavra de Deus. Coisa pouca, né? Coisa simples, só pouco assunto, né? Ó, vocês estão vendo aqui pouca coisa pra gente debater. É, uma sirva imensa aí, viu? Mas vamos pedir então para o Espírito Santo para a gente poder debater isso aqui de maneira adequada? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse compêndio, como você bem trata aqui, trouxe para nós muita informação que nós temos para falar sobre as Sagradas Escrituras, a tradição, ou seja, tudo que está confiado a nós por meio do Senhor. Então, nosso querido irmão Aloysio, né? Fala para nós o significado de cada elemento desse da Bíblia Sagrada, das Escrituras, tradição da igreja. Ih, tem tanta coisa. Primeira coisa que eu vou perguntar. Essa você vai acertar que eu sei. Aonde está a palavra de Deus? A palavra de Deus está na encarnação do Verbo. Muito bom. Mas isso aqui, gente, é porque a gente já conversou antes, eu já deixei ele preparado. Tem cola, né? Sabe qual é o problema, irmão Ricardo? A gente vive hoje um tempo que é meio complicado. A gente vive um tempo positivista. O que é o positivismo? Não é que as coisas sejam positivas, não. Positivista é que as pessoas se comportam como se tudo fosse o jogo do bicho. Vale o que está escrito. Está errada essa expressão, bem como o jogo do bicho é contravenção, não façam, tá? Enfim. Muita gente pensa que a palavra de Deus está aqui, Bíblia, tá? Tanto que tem aquela musiquinha linda que a gente canta, né? Geralmente em setembro. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Se eu disser que essa música está parcialmente errada, vai ter gente querendo me tacar a Bíblia na cabeça. Bombardear aqui no podcast. Vão me bombardear, mas ela está parcialmente errada. Por quê? Por causa de um artigo definido. A gente fala na música que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você fala que uma coisa é porque dá um tom de exclusividade. Sim. Só que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela é uma das expressões da palavra de Deus. E como a gente vai ver aqui, isso é uma frase muito famosa atribuída ao padre Paulo Ricardo, né, o grande catequista do Brasil atualmente. Deus não pegou uma Bíblia de zíper pronto e jogou do céu aqui para baixo. Sim. Ele não fez isso. Ele veio transmitir a mensagem. E aonde a gente aprende esse tipo de informação? A igreja tem vários documentos e um dos documentos é esse aqui, ó. É a Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina Dei Verbum. Ela foi editada no Concílio Vaticano II e aqui a igreja, os bispos da igreja, né, com o Papa à época, Paulo VI, eles explicam o que é a palavra de Deus, ou seja, o que é a revelação. Eu não vou ler o texto todo, mas em resumo aqui para vocês. O primeiro ponto, ele trata do que é a revelação. Deus, ele não chegou ao nosso conhecimento porque a gente alcançou.
Deus, ele é tão infinito, ele é tão grandioso que é mais fácil uma formiga entender física quântica do que a gente entender uma vírgula de Deus sozinhos. Deus, num dado momento, por sabedoria e bondade, ele não só revelou a sua mensagem, como ele se revelou em Cristo. Num dado momento lá atrás, começando em Abraão, ele escolheu um povo e a partir de Abraão ele revelou para aquele povo que só existia um Deus. E ao longo do Antigo Testamento, e essa é a importância do Antigo Testamento, nós vamos entendendo a pedagogia de Deus preparando o caminho para que se desse o momento de plenitude. Qual foi? A vinda de Cristo. Cristo é a palavra. Então, na esteira do que o amigo respondeu, a palavra de Deus não é a Bíblia, a palavra de Deus é Cristo. Esse aqui, ó, Cristo é a palavra de Deus. Verbo encarnado. Ele é o Verbo encarnado, como a gente vê lá no início do Evangelho de João. E quando o Verbo se encarnou, se revelou e trouxe a sua mensagem, depois de todo um caminho feito ao longo de milênios no povo de Israel, ele trouxe a mensagem em plenitude. Só que como é que ele fez isso? Ele simplesmente começou a pregar aleatoriamente lá em Israel e um ou outro foi tomando nota e depois ele foi para o céu e acabou? Nada disso. Cristo, ele não transmitiu a mensagem dele de maneira aleatória. O que ele fez? Ele escolheu 12 entre os seguidores dele. Esses 12 viviam com ele, passaram 3 anos aprendendo as coisas com Cristo. Depois que Cristo morreu, os 12 deram mole na hora da crucificação, que todo mundo meteu o pé, mas tudo bem, só ficou Tiago lá e acho que por causa de Nossa Senhora. Mas enfim, diga-se de passagem, a única que nunca abandonou Cristo foi Maria. Por isso que ela é o nosso grande exemplo. Resignada, né? Exatamente. Mas depois que Cristo morreu, ressuscitou para a nossa salvação e deu as últimas instruções, ele deixou 2 ordens para os discípulos que a gente encontra na Bíblia e não está nos Evangelhos. Está em Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui. A gente pega lá o início de Atos. Agora eu vou ser honesto, não sei se está em Atos ou no final de um dos Evangelhos. Acho que está em Atos mesmo. Ó, está aqui mesmo em Atos. Atos 6 a 8 mesmo. Lê aí para... Você acha aí pra gente, irmão? Está lá no final, Atos dos Apóstolos. Já passou. Mais um pouquinho. Espera aí, aqui, ó. João, tá logo depois de João. Aqui, Atos dos Apóstolos. Aí, procura aí, no início, capítulo 1. Capítulo 1, aqui. Versículo 6 a 8. Versículo 6 a 8. Contextualizando aqui, é Jesus depois da ressurreição, um pouco antes dele voltar para o céu. Sim. A ascensão de Jesus. Capítulo... É o primeiro, versículo 6. Versículo 6, então. Aqui mesmo, daqui mesmo. Lê aí, tá certo. Estando, pois, reunidos, perguntavam-lhe: Senhor, é agora que vais restabelecer a realeza em Israel? Perguntando: Senhor, é agora que vais restabelecer a realeza em Israel? Respondeu-lhes, portanto, Jesus: Não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai marcou com a sua própria autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Ou seja, aqui Jesus deixa bem claro, ele confia aos apóstolos reunidos: vós sereis as minhas testemunhas. Jesus, ele deixou a mensagem dele com os apóstolos. Sim.
deixou a mensagem dele com a igreja. Sim. E a igreja passou, portanto, a disseminar a mensagem dele. Sim. Entendeu? Uma informação que é muito importante. Entre Cristo morrer, ressuscitar e voltar para o céu e o primeiro livro do Novo Testamento ser escrito, correram em torno de 30 anos. E o primeiro livro foi a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E lá a gente já tem uma prova de que a palavra de Deus não necessariamente estava escrita na Bíblia. Essa eu já deixei até aqui marcada. Quando a gente vai na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, olha o que Paulo fala aos Tessalonicenses, na primeira vez que uma carta foi escrita. Por esta razão é que sem cessar agradecemos a Deus por terdes acolhido sua palavra, a palavra de Deus, que vos pregamos, não como palavra humana, mas como na verdade é a palavra de Deus que produz efeito em vós, os fiéis. Paulo aqui fala que ele agradecia a Deus porque ao pregar a palavra de Deus aos Tessalonicenses, eles tinham acolhido. Mas não tinha nada escrito. Da onde Paulo tirou as palavras? Porque a igreja... Ele não remeteu à Bíblia. Não remeteu porque não tinha. Existiam livros do Antigo Testamento, claro, mas ele está falando da mensagem de Cristo. Então, a conservação da mensagem de Cristo na igreja é o que nós chamamos, e é referenciado aqui como a tradição. Tradição vem do latim traditio, quer dizer entregar alguma coisa. É eu entregando alguma coisa a alguém. A tradição da igreja, portanto, é entregar às pessoas a mensagem de Cristo, que começou sendo oralmente, depois passou a ser de maneira escrita, a tecnologia foi evoluindo, depois chegou rádio, televisão, as fitas da Canção Nova, que quando eu era adolescente era o máximo que a gente tinha de mídia, aí a gente chegou na internet e agora a gente continua aqui pela internet fazendo aquilo que Cristo pediu, que é transmitir não a minha palavra, não a tua e nem a palavra do Mateus, mas é a mensagem de Cristo. Então essa tradição é, portanto, isso, é transmitir às pessoas a mensagem de Cristo. E essa transmissão ela vai permanecer, diríamos assim, pelo meu entendimento, pela mudança, os desafios da vida, a dinâmica da vida. Hoje nós temos aí a informática entrando aí de vento em popa. Então a tradição ela tem que acompanhar ou até as culturas, regionais, comportamentais, para você poder transmitir aquela mensagem. O meio que a tradição utiliza para transmitir a mensagem, ela vai se adaptando. Por exemplo, uma informação que nem todo mundo sabe, Hoje em dia a gente usa os livros aqui. Vocês estão vendo os livros aqui comigo, com o Ricardo. Na época de Cristo, os textos sagrados, geralmente, que os judeus usavam e outros povos, eram em papiro, eram em rolos, Quem já viu aqueles rolos, tal, em filme antigo? Só que o dos judeus era assim, geralmente não era na vertical, era na horizontal, e até hoje os judeus na sinagoga têm os livros sagrados assim. É até uma maneira bonita deles conservarem. Só que não é prático. O que os apóstolos começaram a fazer? Mais ou menos naquela época, surgiu o que nós chamamos de códice. O que é o códice? É essa forma de você guardar papel. Então, os primeiros escritos evangélicos ou do Novo Testamento, neotestamentários, eles não eram colocados em rolos, eles eram colocados em códice dessa maneira, nessa forma de papel, porque é muito mais prático você carregar um livro do que você carregar um rolo. Então os cristãos, eles, ao romper de maneira tecnológica, porque era uma tecnologia nova, da forma como acontecia antes, facilitou a disseminação, porque realmente, na medida em que você tem a tradição oral, a igreja entendeu por bem que parte do que estava sendo pregado na mensagem de Cristo precisava ir no papel. Mas como eu estou falando parte, e aqui com todo respeito aos irmãos separados de outras comunidades cristãs, a gente não pode dizer que a nossa única fonte de fé é a Bíblia, porque a própria Bíblia diz que ela não é a única fonte de fé. Vamos pegar na Bíblia de novo?
Não. Tá próximo aí. Final do Evangelho de João. É um pouquinho antes de Atos. Final do Evangelho de João. É o finalzinho mesmo. Eu até marquei essas passagens na minha Bíblia aqui. Não costumo riscar a Bíblia não, mas ó. Final do Evangelho de João. Tá. É o final do capítulo 20 e depois o final do capítulo 21. Não, aqui, ó, já tava, ó. Peraí, volta aqui um pouquinho. 21, tá aqui. Lê aqui o versículo 30, esse aqui do 20, e depois literalmente o último versículo do 21. Primeiro aqui o 30, depois o 21 pra gente. Tá. O versículo 31, aliás. Versículo 31. Né? Não, 30 e 31, perdão. 30 e 31, ok. Jesus fez ainda na presença dos discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que acreditando tenhais a vida em seu nome. Agora vai para o último versículo, 25 do 21. 25. Não, tá aqui. Não, peraí, volta, deve estar aqui atrás. Sim, 25 aqui atrás. Tá. Isso, ó, aqui, ó. Tá. Lê o 25, por favor. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e que se fossem escritas uma por uma, penso, olha só, que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Daí a gente vê nem tudo que Jesus fez foi escrito aqui. Entendi. Mas o que foi escrito foi para que nós tivéssemos a certeza, e foi nesse contexto que João escreveu esse evangelho, porque já existia muita dúvida sobre a divindade e a própria existência de Cristo. Ou seja, tudo isso aqui foi escrito, dentre várias coisas, para que as pessoas tivessem certeza de que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o próprio Deus. Então a Bíblia, ela foi escrita, em especial o Novo Testamento, né? Ele foi escrito com essa finalidade, mas ele não se resume a isso. Como a gente estava falando, ele é o que a gente chama de tradição escrita, mas a tradição escrita vem justamente da onde? Da tradição oral. E a tradição oral, ela também é prevista na própria Bíblia. Vamos lá agora na carta a Timóteo. São Paulo a Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo. Deixa eu jogar aqui no índice, peraí. Epístolas católicas. Primeira carta, não é nem católica não, é Epístola a Timóteo. Timóteo. São paulinas aqui. Paulinas, né? Ó, primeira a Timóteo. Não 778, peraí, vou deixar aqui. Até uma cartinha curta. Vai passando, depois. Depois de Colossenses. Depois de Tessalonicenses. 778. Ó, já tá próximo. Primeira carta a Timóteo. Isso, vamos lá. Essa aqui eu mesmo leio, tá? Mas é o capítulo 3, versículo 14 e 15. Basicamente ele já estava se despedindo de Timóteo nessa carta, né? Sim. Que foi um bispo que ele colocou no Chipre. Paulo, né? Paulo colocou ele lá, e ele escreve, e ele no final aqui, 14 e 15 ele coloca: escrevo-te estas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Aí ele continua: todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, Paulo deixa bem claro, e essa aqui foi uma das primeiras coisas escritas no Novo Testamento, não é a Bíblia a coluna e sustentáculo da verdade, é a igreja. Daí, meu irmão Ricardo, daí, meu querido Mateus e galera que chega aqui, eu publicamente vou falar uma coisa que eu já falei várias vezes, vou tomar hate e não tô nem aí. Eu, Aloísio, publicamente venho e falo: eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. Sabe no que eu acredito? Na igreja. E a igreja me manda acreditar na Bíblia. Eu não sou capaz de dizer se a Bíblia está certa ou não. Mas a minha mãe, que é a igreja, ela diz que é. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro
católico escrito para católicos. Daí a gente tem que entender que os irmãos que se baseiam nisso aqui, eles têm a potencialidade de ser salvos? Tem. A doutrina católica deixa bem clara que o único meio, a igreja é a única que porta a doutrina que é capaz de levar as pessoas à salvação. Então, aí é uma oposição minha, Aloísio, teológica, que eu sigo. Protestantes podem ser salvos? Podem, com certeza, mas sabe por quê? Se eles leem e seguem a Bíblia, é porque foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia. Porque a Igreja Católica pegou uma parte da sua tradição e escreveu. Mas nessa própria parte está escrito que não é a Bíblia que é a coluna e sustentáculo da verdade, é a Santa Igreja. É aonde nós estamos, a quem nós servimos e por quem a gente vive e está disposto a morrer. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. A presença viva de Cristo, a cabeça é Ele. Ele é a cabeça. Então, dali que irradia tudo. Dali que irradia tudo. E a igreja... Sagradas Escrituras, entendeu? Exato. E as Sagradas Escrituras são uma parte... Então, a igreja vem primeiro. A igreja vem primeiro. Vem primeiro. Não é a Bíblia que compõe a igreja. Primeiro Cristo constitui a igreja, envia o seu Espírito Santo. Você não quer dizer que as Sagradas Escrituras não sejam a verdade, mas... ela irradia da igreja. As Sagradas Escrituras são uma parte da verdade. Tudo que está escrito na Bíblia está certo. Eu não contesto nada aqui. Sim. Eu não contesto, amo e medito e busco seguir. Mas eu não posso restringir a palavra de Deus a um livro. A um livro, entendi. Até porque você leu, né, essas passagens bíblicas aqui, a tradição oral, e nem tudo que ele, né, foi compilado de uma maneira escrita, né? Ele deixou bem claro aqui, né? E as outras coisas que não estão na Bíblia, onde é que a gente encontra? É verdade, a gente encontra no magistério da igreja, nos bispos e por aí vai, não é isso? Exatamente. E aí é que vem o segundo ponto. Muitas vezes quando a gente vai pregar, a gente geralmente pensa só na Bíblia. Por acaso, domingo agora eu fui falar sobre Bíblia, então não levei porque o meu foco era só a Bíblia mesmo e eu estava com muito peso para carregar. Mas eu, geralmente, quando eu vou dar uma catequese em algum lugar, eu sempre trago a Bíblia, com certeza, mas eu também trago esse livrinho amarelo aqui, ó. O Catecismo da Igreja Católica. Muita gente pensa, vou levar meu filho no catecismo. Não, você leva seu filho no catecumenato. Mas não leva na catequese? Catequese é o método. Catecumenato é o curso ou ritual de iniciação cristã de adultos. E o catecismo é o compêndio das orientações que a igreja nos ensina, né? A igreja, portanto, e esse catecismo ele é recente. Esse catecismo aqui ele foi editado pelo cardeal Ratzinger, a mando de São João Paulo II. Ele foi publicado em língua portuguesa a primeira vez em 1998, né? E ele foi aprovado no ano de 1997, quando São João Paulo II, em santa memória, está lá com Deus, 97, ele publicou esse livro. Nós temos aí 25, 27 anos, talvez. Eu estava entrando na igreja quando esse catecismo saiu, ele era novidade na época. Então aqui o catecismo, ele é um resumo do ensinamento da igreja que está espalhado em vários documentos. Ele é um resumo didático que só um santo como... que eu entendo que é santo, só como Bento XVI, cardeal Ratzinger, que ele ainda não é declarado santo, mas com certeza foi o maior teólogo do século XX, que a gente teve a graça de ser nosso Papa. De todos. Não, ele é do atual sexo. Sim. Não, sim, exatamente. Você teve outros. Você teve São Boaventura, teve São Tomás de Aquino Gigante, toda a patrística, mas nesse mundo atual, ele que a gente teve proeminente, é isso mesmo. Que eu, particularmente, eu tive a graça de ver pessoalmente em Aparecida quando ele veio aqui no Brasil. Então eu posso dizer que eu vi um santo, né? Eu estava lá longe, mas eu vi. Bento XVI, ele compendiou isso aqui. O que ele fez? Ele pegou muito da doutrina católica, praticamente tudo da doutrina católica, a partir da Bíblia e a partir de vários documentos que a gente já vai falar, que muitos estão aqui nesse outro livrão, que vocês não devem conhecer. Ele pegou isso e colocou de uma maneira didática. O Catecismo da Igreja Católica, ele é um documento que ele é dividido em 4 partes, basicamente, que são os 4 elementos da nossa fé.
Na sua primeira parte, ele trata do que nós cremos. Na profissão de fé, onde ele destrincha a nossa profissão de fé. Lembra aquilo que toda a missa de domingo a gente reza? Mais geladinho, te agradeço. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele pega tudo isso, cada ponto disso, e vai detalhando aqui pra gente, para não ter dúvida. Com base nos documentos da igreja, com base no ensino dos santos padres, com base... Obrigado, Mateus. É nas heresias que aconteceram, não? Em Nicéia, por exemplo, nasceu as heresias, elas foram respondidas justamente nesses pontos. Aí você teve o arianismo, o macedonianismo, que é um bom tema para podcast um dia, né? Ele é um pouco mais técnico, mas é interessante. Mas o credo, ele veio responder a muitas heresias, que é o que? A pessoa se afastar não da fé toda, mas de um ponto só da fé. Achar que a fé é buffet self-service. Ah, não, eu quero isso, mas não quero isso, eu quero isso. Não, tu é católico com um pacote completo. Entendeu? Um segundo ponto do catecismo, depois que a gente entende no que a gente crê, ele ensina como a gente deve viver. Aí ele vem trazendo os 10 mandamentos. Aí ele vem trazendo a moral católica. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e dias santos de preceito. E ele vai detalhando todo o decálogo. Né? Ali a gente vê como a gente deve se comportar. Num terceiro momento, ele traz como a gente deve se santificar. E ali ele resume os sacramentos. Os sacramentos são os meios que nós temos à nossa disposição, que a igreja nos fornece enquanto corpo místico de Cristo, para a gente poder se santificar. Ah, mas os sacramentos não estão todos na Bíblia. Estão todos na Bíblia sim, só que a igreja ela explica de maneira mais detalhada. Tu vai encontrar o batismo, vai encontrar a Eucaristia, você vai encontrar o crisma, unção dos enfermos, matrimônio, a ordem, a confissão dos pecados, tudo. Estava lendo que os sacramentos são sinais, né, visíveis de Deus, são sinais instituídos por Ele, né? São sinais visíveis e palpáveis da graça. Tanto que o sacramento... alcançar a salvação. Exato, para nos ajudar. Para nos ajudar, o cumprimento dele, né? Tanto que um sacramento é assim, você pode até estar perdido no rolê, tá numa missa. Aí tu tá lá perdido no rolê, mas você não tá em pecado mortal, então você pode comungar. O padre pode estar ali pensando em outra coisa fazendo a missa. Mas se tudo correu direitinho como a igreja prescreve e você comunga, essa comunhão valeu. Porque independe da tua fé, o sacramento ele tem força por si só. É diferente de uma oração, é diferente, por exemplo, de um sacramental, como uma cruz que a gente utiliza. Para mim, a cruz que é benzida pelo Padre Elson. Padre Elson, se estiver vendo de Portugal, saudade, meu irmão, saudade de você. Você benze essa cruz aqui para mim. Ela só vai ter alguma força a partir da minha fé. É diferente porque isso aqui é um sacramental. É diferente de um sacramento. E os sacramentais também são tratados aqui, tá? Mas os sacramentos são trabalhados aqui. E depois que o catecismo ensina pra gente no crer, como viver e como se santificar, no final ele ensina pra gente como orar. Aí ele pega o Pai Nosso e destrincha todinho. Porque o Pai Nosso, mais do que uma oração, ele é um modelo de oração. Então, a partir do destrinchamento do Pai Nosso aqui, a igreja nos ensina como deve ser a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Então, tudo isso está aqui no Catecismo da Igreja Católica, que é também palavra de Deus através do magistério. O magistério da igreja, o Santo Padre pediu para fazer esse resumo, foi feito e a partir daqui tem as nossas respostas. Então, quando você fala em magistério, quando você adentra nele, você falou da tradição. Ficou muito claro a tradição, quando você explica a tradição oral, a tradição escrita, tudo começou lá na missão confiada aos apóstolos, com o Espírito Santo, né? Mergulhado neles, né? E aí começa toda essa tradição que ela não para, né, o Aloysio? Ela é permanente, não é isso? Ela é atualizada, ela é interpretada. A doutrina é a mesma, né? A salvação é Cristo, a referência é Cristo, como você bem diz, né? A palavra é Ele encarnado, onde tudo começa.
mas isso tudo é atualizado, vamos dizer assim, na tradição ela é contínua, melhor dizendo. Exatamente. Uma acusação muito triste que eu já vi alguns protestantes falando, mas também aí é protestante que tem um nível de conhecimento um pouco maior, não vai ser, com todo respeito, mas não vai ser a tiazinha que fica na igreja do reteté que vai conseguir fazer essa observação necessariamente, às vezes sim, mas não necessariamente. Muitos protestantes um pouco mais estudados falam, mas a igreja é continuista na revelação, porque para a igreja católica a revelação continua acontecendo. Não, senhor. A revelação, ela terminou com a morte do último apóstolo vivo. Quando o último apóstolo vivo, São João Evangelista, morreu perto do ano 100, ele morreu bem idoso, foi o único que não... Ele sofreu martírio, mas não morreu pelo martírio. Ele morreu, a igreja já estava no 6º Papa, e ainda assim ele era submisso ao Papa, mesmo ele tendo sido apóstolo de Cristo. Quando ele morreu, o último ponto da revelação acabou, e é o que a gente vê no livro do Apocalipse. Tanto que é o último livro que ele escreveu, e efetivamente é o último livro da Bíblia, a revelação acabou ali. E a igreja, ela, a partir do que é revelado, ela interpreta com a luz do Espírito Santo e o mandato que Cristo deixou a Pedro e a seus sucessores, quando ele falou, tudo que vós ligardes na terra será ligado no céu e vice-versa. A gente muitas vezes pensa nessa passagem para justificar, por exemplo, o poder da confissão, mas ela se aplica a tudo na igreja, inclusive no ensino. Então, a revelação ela acabou. Porém, a gente tem que saber interpretar o mundo a partir da revelação. E isso é que a teologia faz. A teologia, ela é uma ciência cuja finalidade é saber, à luz da revelação, saber interpretar o mundo. É por isso que na teologia a gente estuda muito Sagrada Escritura. Mas a gente também estuda teologia espiritual, a gente estuda antropologia teológica, a gente estuda aconselhamento pastoral, teologia pastoral. Por quê? Porque a gente tem que pegar tudo isso aqui que é ensinado e adaptar ao mundo. Por quê? Porque tem coisas que não existiam na época dos apóstolos. Por exemplo, vou perguntar para você e também para o Mateus ali. Golpe do Pix é pecado? É pecado. Onde é que está escrito na Bíblia? Não está escrito. Mas Jesus falou que golpe do Pix é pecado? Como é que eu sei que golpe do Pix é pecado? Pelo senso, né? Pela lógica. Não, na lógica não. Ninguém está falando de lógica aqui. A gente está falando a palavra de Deus. Está aqui? Não está aqui. Então, na lógica da palavra de Deus. Exatamente. Não na lógica humana. Uma coisa e outra. A nossa fé, ela se baseia assim na revelação. Ela é a base dela. Mas a forma de você trabalhar a fé, aí sim a igreja ela se baseou muito no pensamento grego. Tanto que quando a gente vai estudar para ser padre, ou no meu caso para ser diácono, ou mesmo se você vai ser teólogo, você tem que ter, no mínimo, alguns conceitos de filosofia, em especial uma coisa chamada metafísica. Porque para que você possa entender ideias e trabalhar ideias. Por exemplo, a gente fala de Sócrates, Platão. Platão, ele desenvolveu uma coisa chamada maiêutica. Pronto, aí agora ninguém entendeu, mas se alguém aqui já estudou filosofia, já escutou isso. A maiêutica é um método desenvolvido na Grécia, antes de Cristo, aonde? Maiêutica significa literalmente parto. Platão, perguntando coisas às pessoas, conseguia extrair delas a verdade. Porque Platão entendia que a verdade geralmente já estava na pessoa. Bastava que ele ajudasse a pessoa a raciocinar um pouquinho que ela iria chegar a essa verdade. Aristóteles depois trabalhou isso na metafísica de uma maneira mais ampliada, e é isso que nós fazemos com a Bíblia. Quando eu pergunto se o golpe do Pix é pecado, na verdade eu estou aplicando esse método filosófico para interpretar. Como é que eu faço? O que é o golpe do Pix, na verdade? Uma pessoa está se utilizando de um instrumento moderno para tirar dinheiro de mim. Mas tirar dinheiro de uma pessoa contra a sua vontade de maneira injusta não cabe lá num dos mandamentos, no não roubar?
Sim, tá. É por isso que a gente diz que sim, golpe do Pix é pecado. É por isso que a gente também diz que sim, furto de luz, fazer gato de luz ou gato net é pecado. Mas eu não estou roubando de ninguém, eu não estou pegando nada da pessoa. Mas juridicamente falando, inclusive, aí nesse caso a gente pode se utilizar de outras ciências, a energia elétrica, ela é um bem, da mesma forma que o seu carro. Então, se eu roubar o seu carro, eu estou pecando. Se eu roubar a sua energia, eu também estou pecando. Por isso que ela é pecado. Por isso que corrupção, aliás, até o tema do meu TCC na teologia, eu vou apresentar, se Deus quiser, mês que vem, eu demonstrei que corrupção é um pecado, e um pecado gravíssimo, quebrado aos céus. Mas como a gente faz isso? Justamente fazendo essa interpretação. E quando os teólogos fazem isso, e quando a igreja, utilizando o seu poder que Cristo deu para poder levar a palavra, colhe esse trabalho dos teólogos e determina num ponto, não, realmente isso aqui é um pecado, aí a gente está falando do magistério. Daí a gente entende que a tradição é a transmissão da palavra de Cristo. A tradição oral, a tradição escrita. Quando eu digo escrita é Bíblia, tradição oral, tudo bem, vai ter tradição oral escrita, mas catecismo é tido como tradição oral, porque não está no livro Bíblia. E esse outro livro aqui, ele traz muito da tradição oral, mas ele também traz muito da manifestação do magistério da igreja, que é pegar justamente a partir da reflexão teológica e aplicar ao mundo moderno. O nome desse livro aqui é Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações de Fé e Moral. Ou, se a gente quiser em latim, tem aqui também, Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum. Mas a gente geralmente chama ele só de Denzinger. E a quem cabe atualizar? Isso aqui é um livro, ele na verdade não foi escrito totalmente. Sim. A gente chama ele de Denzinger, tá? Quem já estudou teologia, se tem algum seminarista vendo, vocês sabem, vocês já pegaram nesse livro, todo teólogo precisa no mínimo pegar ele de vez em quando. Eu resolvi comprar. Um bispo no século XIX, se não me falha a memória, chamado Denzinger, um bispo alemão. Ele resolveu botar tudo num volume, todas as manifestações da igreja sobre símbolos, definições e declarações de fé e moral. Lembra quando a gente estava falando do credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso? Ele pegou e colocou aqui todo, porque não foi só um ou dois, a gente teve vários credos que na verdade eles foram se aprimorando ao longo da igreja, vencendo as heresias que você comentou, e ele resolveu botar num livro. Tudo que está aqui, hoje em dia, você encontra no site do Vaticano, por exemplo. Mas quando o bispo Denzinger resolveu fazer isso, não tinha internet. Era muito complicado estudar teologia. Sim. Então ele se deu ao trabalho, e a gente agradece a Deus pelo trabalho dele, escrito, assim, de pegar por escrito e colocar aqui. Só que ele morreu tem muito tempo, acho que tem mais de 100 anos. Então, desde que ele morreu, sempre vem um teólogo que atualiza. E atualmente, o teólogo que atualizou é um teólogo alemão também, o nome dele é Hünemann. Então, atualmente, o Denzinger se chama Denzinger Hünemann. E aqui a gente vai ter praticamente tudo. Isso aqui é um catecismo bombado. Porque, basicamente, isso aqui é como se fosse um resumo. Isso é um resumo. E isso aqui é um compêndio. Tem mais coisa do que isso aqui. Isso aqui é uma parte da doutrina católica. Mas o grande lance dele aqui é que ele tem um índice maravilhoso, que com ele você encontra várias coisas. Por exemplo, tem uma parte aqui sobre anticoncepção, eu não vou achar agora, mas, por exemplo, na época de Cristo você não tinha pílula anticoncepcional. Aí o que não foi o Denzinger, foi alguém que seguiu depois dele, conseguiu colher um documento da igreja que foi até editado lá nos Estados Unidos, onde deixa bem claro que anticoncepcional é proibido. Isso antes do Evangelho Vita, que foi a Familiares Consórcio, que são documentos mais recentes que tratam sobre o tema. E daí você vai. Então, isso aqui também é a tradição da igreja, é o magistério da igreja. E aqui você tem, trazendo também, como resumo, vários documentos da igreja, como esse aqui que eu mostrei, que é Dei Verbo. Quem já entrou lá na... Essa encíclica, por exemplo, do Papa Francisco, ele falando da ecologia integral. Laudato Si. Laudato Si.
Ela pode não estar inserida aí. Não, aí é que tá. Mas ela vai estar. Não, eu acho que ela já tá. Pera aí. Tá. Você tem documento do Papa Francisco aqui já? É mesmo? Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, não, acho que aqui vai até o Papa Bento. Deixa eu ver aqui. Não, aqui vem até o Papa Bento, exatamente. Não tem ainda lá o Laudato Si, mas provavelmente vai estar. Mas, por exemplo, ó, o último documento que traz aqui, que é do Papa Bento XVI, instrução, nem encíclica, instrução da Congregação para a Doutrina da Fé, Dignitatis Personae, que são questões de bioética. Aqui ele trata aqui, ó, novas propostas terapêuticas que comportam a manipulação do embrião ou do patrimônio genético humano. Olha só. Não existia esse debate na época de Cristo. A igreja é muito séria, né? Mas a igreja, Espírito Santo, né, que vai... iluminada pelo Espírito Santo, com essa sabedoria, ela, à luz da Sagrada Escritura, da sua tradição, ela dá resposta. É por isso que sempre que eu dou uma catequese, e aqui eu ensejo, eu falo para o pessoal, para os catecúmenos, para os crismanos e tal, perguntem qualquer coisa. Qualquer coisa. Resposta. Porque a igreja tem resposta para qualquer coisa. Qual é a posição da igreja sobre alienígena? Sabia que a igreja tem uma posição mais ou menos sobre alienígena? Ela tem. A posição é, não sabemos se tem, mas se tiver a gente vai evangelizar eles. Né? Levar o evangelho a toda a criatura. Jesus não restringiu isso só aos seres humanos. Na época deles só tinha ser humano. E a gente não sabe se existem outros, mas se tiver outros seres conscientes, vamos evangelizar, vamos fazer uma catequese alienígena, um monte de verdinho marciano. Entendeu? Gente, mas é isso. Então a igreja, ela tem resposta para tudo, justamente porque ela não se prende só na Bíblia. E na medida em que a igreja ela é aquela que escreveu a Bíblia, ela também é a entidade autorizada a devidamente interpretar a Bíblia. Qual é o grande... Aí a gente volta de novo, porque o paralelo é inevitável. O papel dos teólogos, não é isso? Não, aí é que está o ponto. Não necessariamente. Papel da igreja. Papel da igreja. Os teólogos, eles podem, até devem ter esse conhecimento, mas quem dá a palavra última sobre a Bíblia, sobre a fé, é a igreja. Existe um documento, que eu esqueci o nome, mas existe um documento onde a igreja explica como deve ser o trabalho do teólogo na igreja, porque ser teólogo é uma vocação. O teólogo, ele estuda as questões da vida a partir da revelação, da religião, para explicar, e a igreja muitas vezes ela vai colher, nem todos os teólogos, mas a igreja muitas vezes ela vai colher essas informações para poder explicar. Porque se você permite que qualquer um interprete a Bíblia ao seu bel prazer, sabe o que você vai ter? Você vai ter um monte de igreja por aí, como a gente infelizmente vê. Sim. Aí cada um fala o que quer. A nossa igreja ela é singular porque ela tem a presença do Espírito Santo. Ela tem a presença do Espírito Santo, ela recebeu a chave. Ela é a fonte sustentáculo da verdade, porque ela recebeu as chaves do céu através de Pedro. Sim. E a ela cabe a interpretação fiel da Bíblia. E a cabeça dele é Cristo. Por isso que o momento em que a pessoa vai receber formalmente da igreja a interpretação e a mensagem da Bíblia, a pessoa pode ler a Bíblia, é recomendado fazer círculo bíblico, fazer curso, pode tudo. Mas o momento oficial em que uma pessoa recebe a instrução sobre a Bíblia, sobre a mensagem, é na homilia na missa. E qualquer um pode ir lá fazer homilia na missa? Não. Só os clérigos podem. Pessoa em Cristo. Só os diáconos, os padres e os bispos podem fazer. Nenhum teólogo, por mais inteligente que seja, se ele não for clérigo, ele não sobe no andão. E tem aquele rito, né? Quando vai fazer, o padre sempre ele vai no altar, né? Ou ele beija ali o missal. Sim, isso está tudo dentro da liturgia, mas liturgia, sim. É justamente para ficar demonstrado que Deus está se fazendo ali presente, sim, quando ele fala. Sim. Porque não só ele lê, mas como ele também ele explica.
É por isso que quando a gente, é o meu caso, né, pessoal também que estudou para ser padre, é por isso que quando nós estamos nos preparando para ser clérigo, para poder fazer homilia, a gente estuda em demasia a Sagrada Escritura e estuda em demasia a doutrina da igreja, porque o clérigo que sobe ao ambão, que sobe ao altar para poder explicar, ele tem uma responsabilidade muito grande de falar em nome da igreja. Sim. E ao falar em nome da igreja, ele está falando aquilo que Cristo quer que seja falado. Por isso que não pode ser... Infelizmente, a gente muitas vezes vê pessoal falando qualquer coisa ali. Entendi. Tem uns diáconos, uns padres e até bispos que, infelizmente, mas aí é responsabilidade de cada um. Curiosidade minha parte, vocês têm uma... Quer dizer, é uma abordagem assim, muito extensa na escola... diaconal, por exemplo, para orientar, dar as instruções, como é que você vai fazer ali uma homilia a mais próxima, a mais real, né? O diácono, ele estuda no mínimo 3 anos. Aqui no Rio de Janeiro nós estudamos 5, sim, né? E só de Sagradas Escrituras nós temos 4 períodos. Mais da metade do tempo só Sagrada Escritura. Só que nós também temos as outras matérias. A gente também tem a teologia sistemática, a gente tem a teologia pastoral, a gente tem a liturgia, a gente tem patrística, para a gente saber o que foi ensinado no início da igreja. Sim. Nós temos história da igreja. Aliás, um colega meu, nem comentei isso com vocês, um colega meu da escola diaconal, que eu não sei o nome, irmão, se você estiver vendo isso aí, me sinalize e me fala o teu nome. Ele me parou, ele é de uma turma mais à minha frente, ele é da turma seguinte, 3º ano, eu sou do 2º. Ele me parou no corredor essa semana e falou: oi, tudo bem? Eu vi você no podcast, achei muito legal, ó, não terminei de ver não, mas eu vou assistir. E eu nem fazia ideia. Eu falei: pô, cara, legal, ó. Ainda falei: ó, vai sair outro segundo, hein? Nem divulgou, tu nem falou, nem divulguei. Não, eu divulguei pra minha turma, mas ele é de outro, ele viu, não, achei muito legal. Então ele é nosso inscrito irmão. Se você tá me vendo, me fala qual é o teu nome que eu não sei. Pô, me sinaliza, irmão. Ele fica feliz, né? Pô, pra caramba. Mas enfim, a gente tem história da igreja, tem tudo isso, por exemplo, essa parte de heresias. A gente aprende em história da igreja, direito canônico, e mais pro final a gente tem uma disciplina chamada homilética, que é só para nos ensinar a fazer homilias. Inclusive, quem dá essa homilia quem dá essa matéria é Dom Jeremias. Existe método para, né? Existe método. Existe técnica para você desenvolver a ideia. Meu irmão, a forma como eu falo aqui contigo é uma. A forma que eu... E eu até comentei com vocês aqui antes. Esse tema que eu estou tratando com vocês é na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Eu falei sobre Sagrada Escritura para 300 pessoas lá. Eu estou falando basicamente as mesmas coisas, só que não é do mesmo jeito. Entendi. E eu não vou entrar no grau de detalhe que eu entrei lá, porque lá eu estava numa catequese, eu tinha que falar quantos livros do Antigo Testamento, quantos no Novo, fazer a relação disso com Cristo. Não é o caso aqui. Eu sei. Aqui é Sagrada Escritura, mas é outra linguagem. Entendi. Da mesma maneira que se eu for dar uma aula, isso, aliás, quem é leitor, lembrando, a gente vai ter essa formação ainda, eu ainda não dei, mas eu vou dar. Quando eu der uma formação para os leitores aqui da paróquia, que eu coordeno, sobre Sagrada Escritura, eu não vou entrar nesse grau de detalhe. Vai ter outra abordagem. Eu vou ter outra abordagem. Como fazer uma determinada entonação de um jeito ou de outro na hora de fazer a liturgia. Então, a linguagem ela vai sendo variada. E isso que a igreja também faz com o magistério. Um exemplo que muito interessante... Vai botar a plaquinha que está acabando, Matheus? Não quero que corte isso, tá? Porque eu sempre zoo as pessoas que mostram pra plaquinha para falar que o tempo está acabando. Mas, enfim, o catecismo aqui mesmo. O catecismo, ele ensina pra gente, como eu estava falando, esse grande resumo da nossa doutrina que o Papa Bento XVI, quando era o Cardeal Ratzinger, ele encabeçou a pedido de São João Paulo II. Aqui, nessa época, existia uma posição muito curiosa da igreja sobre a pena de morte.
A igreja tinha uma posição no seguinte: não somos favoráveis à pena de morte. Porém, em algumas circunstâncias, é lícito aplicar uma pena de morte se a mera existência de um indivíduo estiver causando um mal injusto para uma coletividade. Então a igreja entendia, até um determinado ponto, que era possível a pena de morte. O Papa Francisco, mais recentemente, eu não vou pegar aqui o dispositivo, está aqui em algum lugar, revogou. Ele alterou esse inteiro. Mas ele alterou a revelação. Não, Jesus nunca falou de pena de morte aqui. Vamos começar por aí. Sim. Mas existe toda uma interpretação sobre o direito de se defender. Sobre o direito de se defender contra agressões injustas. O Papa Francisco, levando o entendimento que já vinha de algum tempo na igreja, entendeu: no atual estado da arte, no atual estado do direito, da tecnologia, da sociedade, não é mais viável que a mera existência de um indivíduo cause mal generalizado a outros, porque existem outras penas, existem outras formas de restringir que essa pessoa tem acesso. Entendi. Então, considerando isso, pena de morte não tem mais cabimento de existir. Não se aplica mais. Então. Não se aplica mais. Então, aqui no catecismo, o magistério veio através do Papa e alterou. É a única alteração que esse catecismo recebeu desde a sua edição, em 95. Na igreja, geralmente, os catecismos duram bastante. Antes desse aqui, o último catecismo era o catecismo romano, que durou 500 anos. Que foi editado no Concílio de Trento. Olha, e se você... Antes desse, o catecismo que existia era o catecismo romano. Mas tem o catecismo de São Pio X. O catecismo de São Pio X não era catecismo da igreja. O catecismo de São Pio X era uma obra muito boa de um grande teólogo que foi o Papa Pio X, mas não era obra de magistério, era obra de um teólogo, como o Papa Bento XVI. Tem obras teológicas, que inclusive eu estou lendo um livro agora, Jesus de Nazaré, e ele deixa bem claro que aquilo ali é uma obra teológica, não é uma obra de magistério. Então, o catecismo de Pio X, que muita gente fala que é um bom catecismo, Sim. não era magistério. O magistério era o catecismo romano. E depois, obviamente, tendo que atualizar, que ele foi importantíssimo, mas ele era o chamado catecismo dos padres, porque realmente só quem tinha acesso a ele eram os padres. Esse aqui, todo leigo pode e deve ter. Você tem o seu? Tem, que eu estou vendo aí. Sim. Tu tem o teu, Mateus? Muito bem, Mateus tem dele. Você tem o seu? Compre, aliás, se você quiser, vou fazer propaganda para eles, que infelizmente estão fechando. Vai na Di Maria, sua loja católica do Valqueire, mesmo depois que eles fecharem a loja física, eles podem encomendar para vocês. Comprem lá, não estão me pagando merchan, mas eles merecem, porque eles estão no nosso coração. Fazem um grande bem para a evangelização do Valqueire. Infelizmente vão fechar agora a loja física, mas eles vão continuar online, tá? Depois bota o link deles aí, tá, Matheus? Tô eu dando trabalho pro Matheus, coitado. Mas enfim, é isso. Então, o catecismo, ele tem essa finalidade, portanto. Então, isso que a gente tem que ter em mente. A palavra de Deus é Cristo. Ele se revelou. Ele deixou sua mensagem aos apóstolos e mandou a igreja difundir essa mensagem. Num dado momento, a igreja resolveu botar por escrito a mensagem de Cristo e trazer o Antigo Testamento como um testemunho do itinerário que Deus criou. Toda a revelação dela ficou... ela permanece viva, a revelação, a nossa fé em Cristo está conosco. Ela foi toda... Ela já foi João, né? O último... João foi o último a revelar alguma coisa que aprendeu do próprio Cristo, nas visões dele. Sim. Então, não existe nada de novo sobre a face da terra no que toca a revelação. Entendi. Mas a igreja continua com essa tradição de divulgar ela, seja na Bíblia, seja na sua doutrina, e na medida em que ela vai tendo desafios e modificações na sociedade, ela, como a gente viu, eu falei para vocês aqui daqui, a última coisa que ele falou foi sobre manipulação genética. Vamos pegar aqui a primeira coisa que foi falada? A primeira coisa que a gente tem aqui são os símbolos de fé. Aí você tem símbolos de fé desde o início da igreja. Deixa eu pegar aqui. Aí aqui a gente tem os documentos, olha. O primeiro documento
sobre manipulação genética. O primeiro documento papal que nós temos aqui foi a carta, na época de Anacleto, foi a carta de Clemente de Roma. Foi uma carta que Clemente de Roma escreveu no ano 96. Poxa vida. Nós temos documentos escritos da igreja do ano 96. Que coisa linda. São João não tinha nem morrido. O último apóstolo ainda estava vivo. Isso aqui foi mais ou menos da mesma época do Apocalipse de São João. E a igreja tem isso aqui. Isso aqui é documento magisterial da igreja que não é revogado, ele vale até hoje. Só que isso foi escrito numa época. Eu sei. Por exemplo, aqui ele fala da ordem hierárquica entre os membros da igreja. No ano 96, a gente já tinha um texto bem claro onde define qual é o papel do bispo, do presbítero, do diácono, dos fiéis. A gente já tem isso aqui. Não está na Bíblia. Tá, é a palavra de Deus, é tradição. Que se mantém até que hoje. Se mantém até hoje. Então, só nesse livro, e tem mais coisa, só nesse livro a gente tem documentos escritos do ano 92 até 2000 e até quando o Papa saiu. Até... Então, a missão dos bispos, por exemplo, eclesial, né? É conservar a integridade de tudo isso, né? Exatamente. Os guardiões, por assim dizer, da fé, são os bispos. É o Papa, como o primeiro entre todos, né? Como o líder, como o sucessor, o fiel, o que mantém a fidelidade da igreja, mas o responsável por disseminar a fé são os bispos. Porque se você parar para pensar, antes de... São sucessores dos apóstolos. Porque eles são sucessores dos apóstolos. Sim. Hoje em dia é muito fácil a gente comprar um catecismo, comprar uma Bíblia, comprar um compêndio e todos os livrinhos de laranja que são as encíclicas. Mas quando a igreja começou, Tito e Timóteo, que receberam cartas de Paulo, foram bispos. Tito foi bispo no Chipre, por exemplo, e Timóteo mandava carta para outras pessoas. Quem era responsável por guardar os ensinos de Cristo e disseminar era o bispo. E até hoje é assim. É muito fácil a pessoa dizer, eu sou catequista. Legal, a gente tem vários outros. Eu gosto muito dos catequistas aqui da nossa comunidade. O próprio padre, o diácono, todos são catequistas. Mas o dono da catequese é o bispo. Se o bispo fala, a catequese tem que ser dada de uma tal maneira... Amém, a gente vai dar a catequese dessa tal maneira. Porque ele tem um mandato para divulgar a palavra de Deus. E ele não vai contrariar o que está aqui. Ele não é doido. Sim, claro. Mas a forma como fazer sempre cabe ao bispo. Sempre cabe ao bispo. Porque no final das contas, lembrando, foram aos apóstolos que a palavra foi confiada. Então cabe aos sucessores dos apóstolos manter isso. Manter ela rígida e mantém. Que bem. A gente pode ter, porque todos nós somos pecadores, Ricardo. Eu sou pecador, eu tenho ciência dos meus pecados. Eu também sei. Você também. O padre, o bispo, o Papa. Gente, o Papa pode ser pecador também. O Papa é pecador e ele tem a humildade de reconhecer que ele é. Ele já falou disso? Exato. Ele já fez a revelação. Nem todas as coisas que o Papa fala a gente pode concordar. Sim. Ele torce para o São Lourenço de Almagro, lá na Argentina. Eu não vou concordar. Se fosse para torcer para o Botafogo, aí ele estaria certo. Mas, infelizmente, né, fazer o quê? Mas isso não é assunto de fé. Eu sei. A infabilidade dele é dentro da fé e da moral. Da doutrina da fé e da moral, que é isso aqui. Então, é o Papa que garante. Ele não pode contrariar isso. Ele não contraria. É até uma história que eu já contei, um professor meu lá de História da Igreja, ele comenta que infelizmente nós tivemos papas que cometeram muitos pecados, até coisas escandalosas. Você teve Alexandre VI, se não me falha a memória, que era um papa até da família Borgia na Idade Média. Ele tinha filho, ele tinha um monte de amante, ele fazia um monte de besteira. Ele era um pecador e todo mundo sabia, todo mundo conhecia os filhos dele e tal. Um belo dia, essa história conta, alguns bispos quiseram convencer ele
a mudar isso aqui, a mudar a doutrina para flexibilizar. Poxa, pode pegar antes de casamento, se é celibatário, mas não é tanto. O padre pode casar para dar aquela... vamos flexível. E ele tinha poder, Ricardo, ele tinha poder para fazer isso. Modificar. Só que ele bateu na mesa e falou, olha só, eu sei que eu estou errado, não valho muita coisa. Sim. Pode me chamar de pecador, mas de herege não. Eu não vou mudar a doutrina. O errado sou eu, não a doutrina. O Papa pode ter as opiniões dele, sim, mas o Espírito Santo, porque Cristo falou que as portas do inferno nunca prevaleceriam e não vão prevalecer, o Espírito Santo nunca vai deixar um Papa proclamar uma heresia, ainda que ele acredite. A gente estava falando sobre heresias, nós tivemos papas que acreditavam em heresias, na heresia ariana. O Papa Libério foi o primeiro Papa que não se tornou santo. Esse Papa Libério, por muito tempo, acreditou no arianismo, mas ele nunca declarou o arianismo, que é uma heresia que dizia que Jesus não era Deus, ele nunca declarou que o arianismo era verdade. Porque o Espírito Santo não deixou ele fazer. Não permitiu. Então, assim, se ele foi para o céu, a gente não sabe, porque ele não foi declarado santo. Mas ele, enquanto Papa, não fez isso. E é isso que nos garante. Então, gente boa, não é a Bíblia que vai te salvar. A Bíblia é o livro, um abençoado. O conteúdo aqui é abençoado. Mas o que vai te salvar é Cristo. É seguir a mensagem dele, a revelação dele, que ele deixou para a igreja. Quer se salvar com efetividade? Vem para a igreja. Faz a catequese, recebe os sacramentos, comunga, reza todo dia, porque quem não reza não se salva. Sim. Ama teu próximo, faz caridade, fazendo isso que ele ensinou. E aí sim a pessoa ela vai ser salva. Amém. Né? Isso é a palavra de Deus. Amém. Amém? Então, você já falou o que Deus quer conosco, né? Que a gente siga a revelação. Que siga a palavra dele, sim, que é o próprio Cristo. A palavra dele, que ele é a palavra viva, de onde vai irradiar. E esse é a palavra, tá? Essa aqui é a imagem, tá? Imagem. Aí vai vir algum protestante, está adorando a imagem, aí dá vontade de mandar para o inferno, a católico. Opa, ó, só foi falar, viu? Até quebrou a imagem aqui. Tem que consertar isso aqui, ele tá botando super bonde. Tá? Ninguém tá adorando imagem, mas só para mostrar Cristo que morreu por nós na sexta-feira santa e ressuscitou por nós no domingo, é a palavra. O que ele quer da gente? Que a gente faça o que ele ensinou. Eu faço o que ele ensinou. Só isso. E como a gente vai fazer isso? Com as pessoas que ele delegou essa missão, que é a Santa Igreja. E fonte não falta, né? Tá tudo aí, tradição. Tá tudo aqui. Tá tudo aí. Amém. Amém. Então, a gente fica agradecer mais uma vez nosso irmão Aloysio, com toda a sua pedagogia, com toda a sua didática. E tanto é que chamou a atenção até de um aluno, né, da Escola Diaconal, que está há mais tempo lá. Pois é. E parabenizou, né, por tudo isso que você transmite para nós, com muita facilidade que você tem, esse dom do Espírito Santo. É grandioso para nós entender, né, ou sedimentar o conhecimento do significado do que é tradição, do que é magistério, das Sagradas Escrituras, e o centro de tudo é Jesus encarnado, né? Ele que é a revelação viva e que confiou aos apóstolos essa missão que nós, como católicos, sejamos leigos, sejamos aqueles que ocupam ministérios na igreja, como você vai ocupar em breve, né, como diácono, tem essa responsabilidade. Então a gente pedimos a você, Aloysio, que você clame uma oração, né, para a gente encerrar mais um podcast. Pois a palavra de Deus é para que a gente siga a Cristo, siga a Deus, sirva a Deus, diga sim a Deus. E quem melhor serviu a Deus foi Maria. O sim de Maria mudou tudo. E o sim de Maria é o nosso exemplo, porque não adianta, meu irmão, a gente ter todo esse conhecimento e não acolher no coração. Sim. Nós queremos acolher a palavra de Deus no nosso coração, mas Maria literalmente acolheu a palavra em si mesma no seu ventre.
Então, clamando a intercessão daquela que melhor entende de Deus, que melhor entende da palavra, que nunca precisou ler uma página da Bíblia, mas é a pessoa que mais entende da palavra de Deus, porque portou e gerou no seu ventre a própria palavra de Deus. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora nesse final, para que nós possamos sempre, obedientes como ela, seguir a vontade de Deus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço.